Fala meu povo, certinho? Aqui é o João do Operação Barbarussa e eu vim aqui pra vocês fazer mais um vídeo. Dessa vez eu vou falar um pouquinho sobre as cotas, porque é um assunto que até muito pouco tempo era muito polêmico na sociedade brasileira. E é muito recente também, né? E a verdade é que tem muita gente que fala mal ou fala bem, mas na verdade não sabe nada sobre as cotas. Então fica aí que eu vou explicar um pouquinho melhor como é que ela funciona. Primeiro, antes de como ela funciona, vamos entender por que ela é necessária. E aí não preciso ir muito longe, gente. Vamos lembrar, a história do Brasil, a gente teve mais de 300 anos de escravidão. Então já partindo daí, já existe uma grande diferença no acesso que determinadas pessoas vão ter em relação a bens materiais e, consequentemente, mas não só também, a acesso a determinados espaços sociais, a determinados recursos, enfim. Isso tudo vai diferenciar claramente quem consegue ir melhor numa prova e quem consegue não ir tão bem numa prova. Mas não somente isso, a gente sabe que também existem outras dificuldades para os outros grupos também. Por exemplo, pessoas com deficiência, que têm várias restrições e vários problemas no modelo que a nossa sociedade é organizada hoje, infelizmente. Isso sem contar também com a questão pura e simples da pobreza. Pessoas que têm melhores condições financeiras tem mais capacidade de adquirir recursos que vão ajudar ela a ir melhor na prova. Se eu tenho a capacidade de estudar no melhor colégio, que é o mais caro que existe, que tem os melhores profissionais, ter os melhores livros, fazer os melhores cursos e não precisar trabalhar, eu vou ter muita vantagem em comparação a pessoa que não tem como acessar essas coisas, que não tem como acessar esses livros, que não tem como acessar esses cursos e ainda que precisa trabalhar enquanto estuda para fazer prova. Então, pensando nisso tudo, e com uma certa forma de reparação histórica e de colocar nas universidades públicas pessoas de outras classes, porque antes era muito comum um grande ditado, né? Você faz a escola particular e você vai fazer a faculdade pública. Você faz a escola pública e você vai fazer a faculdade particular. Isso já não é mais o caso, graças a Deus. Mas isso só aconteceu por conta também das cotas. Então as cotas foram instituídas para resolver esse problema e suprir essas faltas históricas que foram feitas com determinados grupos na história do Brasil. Foram não, né? Infelizmente ainda são. Mas vamos lá, o que a cota diz na verdade é 50% das vagas das universidades estaduais e federais, enfim, as universidades públicas, vão ser destinados para os cotistas. Na verdade, esses cotistas, o principal requisito é ser estudantes integralmente de escolas públicas. Só isso. Então, o primeiro pré-requisito, se você quer entrar em cota, você precisa ter feito toda a sua educação básica, ou seja, fundamental e médio, em escolas públicas. Só. Foi para uma particular, já era. Ah, mas eu fiquei 3 anos numa particular, já era. Isso porque, de novo, existe, infelizmente, uma diferença clara em quem consegue pagar muito para uma escola de elite ou consegue pagar para alguma escola que tem recursos melhores e determinadas escolas públicas. Existem escolas públicas muito boas? Existem. Mas é a exceção, não a regra, infelizmente. E então se cria 2 grupos que vão entrar. Você tem a ampla concorrência, onde as pessoas que não estão dentro das cotas disputam entre si, e os cotistas, que são a galera da cota que disputa entre si. Essa galera não conversa, é como se a vaga tivesse sido definida do meio, assim. Dividiu no meio, tem esse grupo que vai disputar e tem esse grupo que vai disputar. Como se fossem 2 categorias diferentes, podemos dizer assim. E aí, dos cotistas, baseado nessa divisão primeiro de escola, existem as subdivisões sociais. Desses 50% da vaga, você tem metade delas, ou seja, 25% do total, reservada exclusivamente para pessoas que na família tenham 1,5 salário ou menos per capita, ou seja, por pessoa. Então, dando um exemplo, se a sua família tem 4 pessoas e a renda familiar, juntando todo mundo, dá R$4.000, isso dá menos de 1 salário mínimo por pessoa, você está dentro dessa cota. E aí a outra parte, ou seja, os outros 25% do total, são para as pessoas que têm mais de 1,5 salário per capita, mas que são de escolas públicas. E aí desses 2 grupos, tem então as subdivisões sociais de fato. E aí dentro desses 25% existe uma cota mínima a definir baseado no censo do IBGE de cada região, porque tem que ter uma cobrança mínima, ou seja, digamos, eu tenho 70% daquela população de pessoas pretas, pardas e indígenas em determinada região, um exemplo, tá? O mínimo que eu tenho que cumprir, né, de vagas para pessoas pretas, pardas e indígenas, para ficar condizente com a realidade daquele ambiente, é 70%. Então vai existir essa divisão de vagas agora para pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência. E aí esses 2 números, de novo, vão entrar de acordo com esse censo mínimo definido pelo IBGE. Tá vendo por que o censo é muito importante? E aí do que sobrou dessas vagas, tanto para quem tem 1,5 salário mínimo ou menos, ou quem tem mais de 1,5 salário mínimo por cabeça, vai ficar as outras pessoas que não entram nessas divisões sociais, ou seja, brancos não PCDs, basicamente. E para quem fala que a cota vai ser um problema porque a pessoa não vai acompanhar, as primeiras turmas de cotistas já se formaram e adivinha, eles têm um desempenho igual ou às vezes melhor que não cotistas.
Mas enfim, agora você sabe. Aproveitando, se você tá pensando nisso é porque você provavelmente tem interesse no vestibular. Então se você for fazer uma faculdade particular, dá uma olhadinha no Beduca Bolsas. Com esse programa você vai conseguir desconto na sua mensalidade que você não vai achar em nenhum outro lugar. Cara, são até 65% de desconto. Você não acha isso de nenhuma outra maneira. Então aproveita, já vai aqui na descrição, já clica no link e já dá um confere. Mas é isso, meu povo. Beijo pra vocês e vejo vocês no próximo vídeo.